Procura aí o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, é depois dos Evangelhos, capítulo 16, a partir do versículo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. É isso mesmo que você está lendo aí? Você crê nessa palavra? Então coloca aí a tua Bíblia sobre o teu assento. Fecha os teus olhos agora. Coloca as tuas mãos à altura do teu coração. Nós vamos fazer essa oração. Nós vamos pedir ao Senhor que, através do Espírito Santo de Deus, Ele nos traga a revelação dessa palavra para a nossa vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, a Tua palavra, meu Deus, foi lida. Ela vai ser ministrada agora à Tua igreja. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira e fala, meu Pai, poderosamente nessa noite, no nome de Jesus. E que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor. Glória a Deus. Toma o teu assento aí, toma o teu assento. Eu quero que você preste o máximo de atenção. Para os gregos, uma pessoa que tinha essa capacidade de antever o futuro, essa capacidade de prever o futuro, ela era alguém possuída por um deus chamado Piton. Piton era uma serpente. Na mitologia grega, essa serpente nasceu da lama do dilúvio. E ela foi morta por Apolo. Então havia uma história por trás. Então a pessoa que tinha esse espírito de adivinhação, e isso existe até hoje. Um tempo atrás, que eu não passava muito pela Praça José de Alencar, sempre tinha alguém para ler a mão. Quem lembra? Então as pessoas achavam que ela estava possuída por um deus. Mas para o Paulo não. Para o Paulo, o que estava usando aquela pessoa era um espírito maligno, era um demônio. E um demônio, mas no grego, um demônio significa divindade, simplesmente isso. Um Deus, um D minúsculo. E qual é a diferença, pastor? Para nós, para a Bíblia, para o apóstolo Paulo, é essa. Para as religiões, para a mitologia, esses espíritos, esses deuses, essas divindades, elas podem ser boas ou podem ser más. Até hoje elas existem. Mas para nós que conhecemos a Bíblia, elas são espíritos malignos. E o apóstolo Paulo simplesmente mandou aquele espírito maligno sair dela, e ele saiu. Acredito que aquela moça, ela já vivia oprimida por aquele espírito, e quando ela viu o apóstolo Paulo passar por ali, ela viu a oportunidade de ser livre, irmãos. Ela queria ser livre daquela entidade. Talvez por um tempo deu lucro para ela, como dava para as pessoas que, os empresários, mas para ela já era, amados, uma agressão na sua vida. Aquele espírito já oprimia aquela pessoa, como tem muitas pessoas hoje que são oprimidas por esses espíritos, que são espíritos malignos, são demônios. Então, no capítulo 16 aqui, no versículo 18, ó, o que ele diz? Para a gente entender, ele diz: e isso fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito. Esse espírito aí está com E maiúsculo ou um E minúsculo? É um espírito maligno.
em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora, saiu. Se realmente fosse um Deus, olhe para mim aqui, ele iria sair? Não. Mas o apóstolo Paulo falou com autoridade no nome de Jesus Cristo. Então, o nome de Jesus Cristo tem toda a autoridade, irmãos, nos céus e na terra. E essas pessoas que são usadas para adivinhar, para fazer encantamentos, não era daquela época apenas, muito antes dela, e até hoje existem. Vamos ver aqui. Procure aí, amados, o primeiro livro de Samuel, no Antigo Testamento, no capítulo 28. Preste atenção aqui, para você ver como essas entidades já existiam. Pessoas que faziam adivinhações e dava lucro. E dá lucro, irmãos, porque as pessoas, elas gostam de ser enganadas. Capítulo 28 do primeiro livro de Samuel, versículo 7. Quem encontrou aí? Aqui, ó. Isso aqui era Saul. Saul, ele recebeu o Espírito Santo de Deus, mas por causa da sua desobediência, o Senhor o desprezou e elegeu ao novo rei. Então agora o espírito que estava no Saul não era mais o Espírito de Deus, e ele precisava de uma resposta, do momento de uma batalha. Olha o que ele diz aqui, ó. Versículo 7, primeiro livro de Samuel 28, versículo 7, ó. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Edó há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Irmãos, era o mesmo espírito ou não? Só mudava o nome. Só muda o nome, irmãos. É o mesmo espírito que já engana as pessoas há milhares de anos. Então ele precisava dessa mulher para falar para ele se ele venceria a batalha ou não. Nós sabemos que essa batalha, amados, não só ele foi derrotado, não só ele foi morto, como também o seu filho Jonathan. O Samuel já estava morto, e ele quer uma resposta do Senhor de qualquer maneira, só que ele já estava longe dos caminhos do Senhor. Então ele se perdeu por causa do seu pecado. Agora vamos voltar lá para o apóstolo Paulo. Então, esse mesmo espírito, que agora para os gregos se chamava Piton, estava usando aquela moça. Aquela moça era uma portadora. Hoje se chama médium. Médium e portadora é a mesma coisa. É aquela pessoa que quando você quer uma consulta, aquele espírito, ele vai se manifestar naquela pessoa que é a médium, que é a portadora. Só que você vai ter que fazer o que ela quer também. Não é de graça, amados. Os espíritos, eles fazem o favor para você, mas eles querem algo em troca. Às vezes até a própria alma da pessoa. Pessoas que fazem pactos com o diabo. A gente ouve isso aí. Então já existia isso, irmãos. Então o apóstolo Paulo, quando passou ali, nós falamos que quando a Lídia, ela conheceu o Senhor, foi batizada naquele rio. Então aquele lugar era o lugar da oração. E quando ele ia para a oração, ele passava exatamente onde estava aquela moça. E aquela moça sentiu que aquele homem era diferente. E ela queria ser liberta, irmãos. O que mais aquela mulher queria era ser liberta. Porque quando a pessoa ela está em uma opressão, ela quer sair dessa opressão. Graças a Deus que nós já saímos da opressão, da idolatria. Mas isso sempre existiu. Vamos voltar para o Novo Testamento agora. Mas entenda bem, quando ele expulsou aquela entidade,
aquela divindade, aquele demônio, ele expulsou no nome de Jesus, não foi no nome dele. No meu nome, no nome do apóstolo Paulo, nós não temos autoridades do mundo espiritual. Aquele demônio não iria sair. Se fosse no nome de qualquer pessoa, de um santo, saia no nome de Maria. Eu pergunto para você, ele tinha saído? Tinha saído, irmão? O demônio ia falar, não vou sair. Saia no nome do Padre Cícero. Ia sair? Não sai, irmãos. Só quem tem autoridade no mundo espiritual é o Senhor. Nós sabemos disso. Diga glória a Deus. Capítulo aqui 28. Capítulo 28 do Evangelho de Mateus. Capítulo 28 do Evangelho de Mateus, versículo 18. Olha o que ele diz, ó. Capítulo 28 do Evangelho de Mateus, versículo 18. Capítulo 28 é o último capítulo do Evangelho de Mateus. Quem encontrou, diga amém. E diz, ó: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Meu amigo, está nas mãos dele. Aquele demônio, ele vai usar a pessoa, como ele usou aquele homem, o gadareno, não queria sair, levava aquele homem para os sepulcros, e as pessoas colocavam correntes nele, e ele quebrava. A força que aquele demônio tinha, aquele demônio não, aqueles demônios, era uma legião. Não vou sair, tenho autoridade. Aí quando veio Jesus Cristo, ele saiu ou não? Saiu, e foi precipitado junto com os porcos. Então a autoridade do Senhor. Vamos até a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Então o apóstolo Paulo, amados, não chamou ele de Deus, não chamou ele de Exu, não chamou ele de nenhuma entidade, de nenhum santo ou padroeiro. Era um espírito maligno e saiu, e aquela moça foi liberta. É o que o Senhor faz em todo o tempo, irmãos. É o que o Senhor faz em todo o tempo. O próprio apóstolo Paulo, ele vai ensinar aqui para os coríntios sobre a idolatria, sobre os ídolos. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 19. Quem encontrou, diga amém. Ele diz, ó: mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. Aquela pessoa faz um trabalho para a sua entidade, pensa que está agradando a Deus. Irmãos, há pessoas que vão até nos cemitérios e comem excrementos de pessoas mortas. Pastor, isso é um absurdo, mas existe, irmãos. Essas entidades, você acha que elas se manifestam ainda hoje? Com certeza, pastor, só que com outros nomes, mas são as mesmas entidades. São demônios, são espíritos malignos, que estão às ordens do diabo. O diabo é que comanda eles, os espíritos malignos, para enganar as pessoas. Aqui no Brasil, há sacrifícios, amados, de animais. Dizem até que há sacrifícios até de seres humanos, de crianças. E por que, pastor, não há uma fiscalização nessas casas? Porque para o Brasil, os cultos afro-brasileiros são considerados cultura, é a nossa cultura, não pode mexer. Mas se existisse uma fiscalização até da polícia, você ia ver que são proibidos, são não só pecados, são crimes. Isso sempre existiu, amados. E ele diz que eu não posso estar atrelado a ídolos aqui. Versículo 20, ó: as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E eu não quero que sejais participantes com os demônios. Demônio significa divindade.
Então a divindade é um Deus com D minúsculo. Para as culturas, a mitologia, as religiões, esses deuses, lembro mais uma vez, para eles, podem ser do bem ou podem ser do mal, mas a Bíblia diz que eles não são do bem, eles são do mal. Em resumo, ou a pessoa tem o Espírito Santo na vida dela, ou ela tem um espírito maligno. Não há um outro espírito, amados, entre um e outro. Não há. Ou a pessoa é guiada pelo Espírito Santo de Deus, ou a pessoa é guiada por um espírito maligno, por um demônio. E a igreja, vamos ver aqui, Evangelho de Lucas, a igreja, amados, ela recebeu essa autoridade para expulsar os demônios. Sai daí, sai dessa moça. Aquela moça, ela viu a oportunidade e ficou atrás do apóstolo Paulo, até que ele ficou perturbado. Falou, peraí, parem todos aqui. Aí olhou fixo nos olhos dela, aquele demônio, sai agora dessa moça, no nome de Jesus Cristo. E aquele demônio saiu. Acredito que aquela moça caiu, e dali ela foi liberta. O apóstolo Paulo foi preso por causa disso, na cidade de Filipos, como nós falamos. Aqui, ó, Evangelho de Lucas, no capítulo 9 e o versículo 1, para você ver como você tem autoridade. A igreja, amados, tem essa autoridade sobre os demônios. Aqui, Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 1, quem encontrou? Ele diz, ó, e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre alguns demônios, é isso? Quantos? E sobre todos os demônios, e para curarem enfermidades. Diga amém. Então, meu amigo, essa autoridade está sobre a tua vida. Agora, eu não posso expulsar demônios no nome do Kardec. Talvez um dia nós vamos falar sobre o Kardec aqui. Quem era o Kardec? Mas eu não posso expulsar um demônio no nome de uma entidade, ou até no meu nome. Não, no nome de um pastor. O demônio não vai sair, irmãos. O demônio vai falar, não saio. Ele só sai se for no nome de Jesus Cristo. Aí sim ele sai. Então essas entidades, elas sempre existiram. E na mitologia grega, pelo menos os deuses principais deles, ó, Júpiter, Netuno, Marte, Mercúrio, Vulcano, Apolo. O Apolo, segundo a mitologia grega, foi ele que matou a serpente Piton. Pronto. Vesta, Juno, Ceres, Diana, Vênus e Minerva. O apóstolo Paulo, ele foi confundido com o deus Mercúrio. Então, amados, sempre essas entidades, elas vão existir, mas o Senhor, ele nos deu autoridade. Não tem autoridade grande ou pequena, maior do que o Senhor. Agora, olha o que ele diz aqui, para a gente finalizar. Levítico. Então, amados, em toda a Bíblia, os autores usados pelo Senhor vão chamar a atenção do povo de Deus, para não se envolver com esse tipo de pessoa. Ah, pastor, mas é gente boa. Ele pode ser gente boa, mas o espírito que está nele, amados, não é do bem, é do mal. Ele tem que ser liberto. Tinha um pastor que ele começou a pregação, e quando ele começou a pregação em um determinado lugar, era perto de uma casa que havia as orações, trabalhos espirituais. E aí o pessoal começou a ser liberto e foi para a igreja daquele pastor. Pronto. Aí a dona daquele lugar falou assim: eu vou tirar a vida desse pastor. Aí ela fez um bolo. Eu não sei se essa história é verídica ou é fictícia, eu sei que eu ouvi essa história. Ela fez um bolo e colocou veneno no bolo. Aí, quando o pastor ia para a igreja, que era perto lá
da casa dela de orações, ela perguntou: pastor, o senhor quer bolo? Aí o pastor: quero. Aí ela deu o bolo para o pastor, colocou veneno. Só que o pastor não morreu. Aí passou no outro dia lá: olha, aquele bolo da senhora é muito bom, tem mais um pedaço? Ela deu de novo e ele não morreu. Aí ela foi para a igreja e ela contou esse testemunho: olha, eu fiz um bolo, coloquei veneno para matar o pastor. Está repreendido, é ou não é? Então tenha cuidado. Olha o que ele diz aqui, ó, Levítico 19, versículo 31. Quem encontrou, diga amém. Levítico é o terceiro livro da Bíblia. Diz assim, ó: não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Está vendo, ó? Você vai se contaminar com eles. Então, amados, não existe mais para você horóscopo. Ah, pastor, mas olha, você vai se contaminar. Sabe por quê, amados? Para que eu vou querer saber o meu futuro? O meu futuro está nas mãos de Deus. E o meu futuro eu já sei. O seu futuro também. Nós vamos estar com o Senhor pelos séculos dos séculos. Diga amém por isso. Nós vamos estar com o Senhor. O nosso futuro é esse. Aconteça o que aconteceu. O apóstolo Paulo diz que nós somos mais do que vencedores. Então, nós vamos estar trazendo esses estudos aqui. Deus falou ao meu coração. Falamos sobre o Pitom, quem era, mas haviam também outros deuses, que para a pessoa buscar a ajuda deles, teria que fazer os sacrifícios. Há os rituais, dentro dos rituais há os sacrifícios, e há também o portador. O portador é aquela pessoa que vai receber o Espírito. O Espírito que você recebeu é o Espírito Santo. Amém? O Senhor, Ele prometeu. Aquela pessoa que crê, recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo está sobre você. Estava também sobre o apóstolo Paulo. Para muitas pessoas, irmãos, aquela menina não tinha nada de mal. Não tem nada de mal. Mas o apóstolo Paulo ficou perturbado. Não pode ser assim. Ele mandou no nome de Jesus, e aquele espírito maligno saiu. Então hoje foi o Pitom. Você já ouviu falar nesse Deus chamado Moloque? Quem já ouviu falar no Moloque aqui? Levítico 18, 21. Vamos lá. Levítico 18, 21. Olha o que diz sobre o Moloque, ó. E da tua semente não darás para fazer passar pelo fogo perante Moloque. Amados, as pessoas, elas sacrificavam seus filhos queimados para pedir o favor dele. Moloque era um deus amonita. Quem já ouviu falar aqui no Quemos? Nunca ouviu falar? Nós vamos falar sobre ele aqui. Era um deus moabita. O Dagon era um deus filisteu, aquele que levaram a arca para ele. Pronto. E o Ra, que era o principal deus egípcio. Pelo menos esses quatro aqui eu quero falar sobre eles. Pastor, essas entidades aqui, elas ainda se manifestam nos dias de hoje? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Há ainda sacrifícios hoje para essas entidades? Só muda o nome, irmãos. Só muda o nome. Mas são demônios que no nome de Jesus eles saem. São expulsos no nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé então. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor.